o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Mateus 26, verso 20 diz assim: ao pôr do sol estava Jesus reclinado próximo à mesa com os 12. Durante a refeição, Jesus revelou: com toda certeza vos afirmo que dentre vós um me trairá. Essa declaração consternou a todos e começaram a indagar um após outro: Senhor, porventura serei eu? Indicou-lhe Jesus: aquele que comeu juntamente comigo do mesmo prato, este é o que vai me trair. O Filho do Homem vai como de fato está escrito a respeito dele, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria jamais haver nascido. Então Judas, que havia de consumar a traição, disse: acaso seria eu, meu mestre? E Jesus afirmou-lhe: sim, tu declaraste. Amém, irmão? Podeis sentar. Irmãos, na caminhada nós temos fatos e mais fatos, episódios e mais episódios. São tantas coisas que incluem uma caminhada que muitas vezes as pessoas acabam, pela falta de entendimento, porque tudo gira em torno de conhecimento ou não, as pessoas não conseguem aceitar os seus momentos difíceis. Mas a caminhada do Evangelho chega ao ponto que Jesus diz assim: olha, no mundo tereis aflições. Jesus nem diz assim: olha, no mundo vocês vão ter algumas dificuldades. Não, a palavra é aflição. Uma pessoa aflita é uma pessoa à beira do desespero. Jesus disse que nós chegaremos a esse ponto. Então, meu irmão, é fato, aceite, mas não perca a fé. Amém? Porque os que confiam vão renovar as suas forças e vão subir com asas de águia. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, Ele conhece os que confiam nele, tem que confiar. Eu já falei, quem crê, quem confia, aposta a vida. Você quer saber se a sua fé em determinada área, se ela é verdadeira ou ela ainda precisa alcançar realmente o crescimento? É muito simples, é você se perguntar a si mesmo: você apostaria a sua vida nisso? Se você sondar e disser assim: não, eu não apostaria, então é porque você ainda precisa crescer naquela determinada área da sua vida. Quando você diz: não, eu aposto a vida aqui e agora, em qualquer canto, estou disposto a qualquer desafio, a qualquer situação, aí você sabe que atingiu a maturidade da fé naquela determinada área, porque a fé não é uma só, né? A nossa fé é uma, mas ela ela pega várias bifurcações. Tem pessoas que creem ao ponto de Deus sustentar o pão na sua mesa, mas se cair enferma já não tem fé que vai ser curada. Então a fé, ela não é uma ramificação, não é um ponto. Não, tem pessoas que não creem na cura, mas crê que Deus é superior ao diabo para expulsar demônio, etc. Tem pessoas que crê na profecia, mas já não crê que Deus faça uma perna esticar, e etc. Então, isso é uma diversificação muito grande. Então, nisso que você ver que não aposta a vida, significa que você ali precisa crescer naquilo que a Escritura diz que Deus faz, e você não aposta a vida, você precisa crescer. Então, Jesus aqui começa a mostrar: olha, eu, o Senhor de toda a glória, estou dizendo, vão me trair. Claro que isso não é uma traição, é um traidor, mas não é uma traição que surpreenda Jesus, porque ele já está sabendo há muito tempo da história de Judas, tanto que ele diz para ele: o que mete comigo a mão no prato, Senhor, sou eu? Tu disseste, tu declaraste, o que tens a fazer, vai e faze logo.
Então Jesus não foi surpreendido por uma traição, mas de um conceito geral, ele foi traído. O ministério de Jesus sofreu alguma alteração com essa traição? Não sofreu nenhuma alteração. Ele disse: o Filho do Homem vai como dele está escrito, e ai daquele por quem ele é traído. O que eu entendo e é assim. Mesmo que Judas não o tivesse traído, o projeto de Deus, sem a traição de Judas, teria se cumprido exatamente da mesma maneira, conforme diziam as Escrituras. Não diz a Escritura que Jesus teria que ser traído. Deus não faria jamais projeto de um homem nascer para ir para o inferno. Não, isso está descartado. O que a Escritura mostra é a sede de Deus ao ponto de dar o seu Filho, porque Ele quer salvar e não condenar. Então a Escritura não inclui um traidor no ministério de Jesus. Porém, aconteceu? Aconteceu. Então é Jesus mostrando com a sua vida, mandando uma carta para cada um de nós. Ele está dizendo: se aconteceu comigo, do que vocês vão reclamar? Há um servo, cabe ser igual ao seu senhor, então você tem que ser traído. Alguém tem que pensar que está te enganando. Alguém tem que achar que você não percebeu nada, que você não entendeu nada, que você está sendo pego de surpresa. Alguém tem que achar. Tivemos experiências incríveis aqui nos primeiros 9 anos de ministério. Coisas incríveis, pessoas armando. Enquanto a pessoa está armando por aí pelas nossas costas, Deus está nos revelando tudo, lá enquanto a gente está tirando o nosso soninho. E o camarada está achando que ele é o tal. E um bando de bobos seguindo o cara, e eu estou sabendo de tudo. E Deus já tinha mostrado, 1/3 da igreja ia atrás do camarada, depois no final ia todo mundo padecer amargamente, como que se vê hoje. Estão desejando: se eu pudesse voltar para a geração de Jesus Cristo. Vem, faz de conta, pisa ali naquela porta, pisa, que vai ver só. Nem que eu tiver que botar para fora no tapa. Mas quem saiu daqui com traição e rebeldia aqui não pisa de novo. Nem que tiver que ser no braço, no tapa. Mas não fica aqui dentro. Mas a lei diz que a igreja é pública. A igreja pública é dos outros lá fora. Aqui dentro não. Aqui quem manda somos nós. Pública pode ser lá fora. A igreja católica, os terreiros de macumba. Isso aqui é particular. Isso aqui é agência do reino de Deus. Que não tem nada de público, não. As portas estão abertas para todos aqueles que Deus disser: esse fica, esse fica. Quando ele disser esse sai, sai. Se não sai, sai mesmo, irmão. Somos nós que sustentamos isso aqui. O Estado não sustenta isso aqui para querer dar opinião, mas diz a lei por aí, que a igreja é um local público. É público em termos. Quando Jesus diz sim, é sim. Quando ele diz não, é não. Então, aí as pessoas ficam: se eu pudesse voltar. É mesmo, né? Se pudesse voltar. Agora vai amargar as suas desgraças, porque cada um tem que colher do que planta. Essa é a gloriosa justiça do nosso Deus. Na hora de trair, na hora de enganar, ficam dando uma de espirituais. Ora, você não sabe quando você está enganando alguém? Precisa Deus descer do céu para te dizer: olha, você está enganando o fulano? Você não sabe quando você está traindo alguém? Você precisa de evangelho para dizer que você está traindo ou enganando alguém? Você precisa de revelação? Precisa do Espírito Santo? Precisa de profeta? Precisa de quê para você saber que está traindo alguém? Ora, faça-me o favor. Então, quem planta tem que colher. Mas aqui Jesus está dizendo: olha, tem um traidor na minha história. Se tem um traidor na minha história, irmão, eu não posso ficar zangado se tiver um na minha também. Porque isso vai me igualar ao meu Senhor. Nós não vemos que Jesus está na nossa vida só quando o diabo aparece: ô diabo, bota a cabecinha aqui que eu vou pisar, porque o meu Senhor disse que eu tenho poder para pisar na tua cabeça. Pode botar a cabeça aqui. Tá bom, Jesus está na minha vida. Quando pinta a enfermidade, Deus tem misericórdia que essa enfermidade passe. Ficou curado. Jesus está na minha vida, né?
autoridade, o diabo se manifesta, os demônios, a gente entra nos lugares, de capeta sai pela janela, sai pelo telhado, tudo isso é uma glória. Ah, Deus está na minha vida. Não, mas Deus está na minha vida também quando eu sou traído, entre aspas. E entre aspas, quando eu sou enganado. E entre aspas, um monte de coisa. Quando eu passo por aflição, Deus não está na minha vida, não? Está ou não está? Ah, claro que está. Quando os apóstolos foram presos, Deus estava na vida deles? E só foram presos porque estava muito na vida deles. Então Paulo ia reclamar: ó, meus aventais estão curando enfermos e expulsando demônio, porque Deus está na minha vida. Um menino caiu lá como morto, Paulo foi lá, orou, levantou e depois ressuscitou, e Pedro saiu ressuscitando. Ah, Deus está na minha vida. E na hora que pegaram Pedro e botaram ele numa cruz, Deus também não estava na vida dele, não? Tanto estava que ele disse: crucifica-me de cabeça para baixo, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Amém, irmão? Então você tem que ser esperto. Se você criar uma estrada sua, do seu jeito, você não sobrevive. Então, na hora que eu sou o camarada forte, que a multidão vem contra mim, quem é o Tupirani aí? Eu digo: sou eu. Aí todo mundo cai por terra. Opa, Deus está na minha vida. Mas na hora que alguém chegar e botar a mão em mim, está preso, cravar uma coroa de espinho na minha cabeça, eu vou perguntar: cadê Deus? Se cravarem uma coroa de espinho na minha cabeça, meu irmão, aí eu vou me olhar no espelho e vou ver Deus. Amém, irmão? Então, não fantasie, não crie a sua própria estrada, porque o Evangelho já tem a estrada dele, que é proposta a cada um de nós. Nós não estamos aqui para criar regras nem caminhos, estamos aqui para aceitar regras já pré-estabelecidas há milhares de anos e seguir o caminho que nos foi traçado. Eu sou caminho, você é caminho, mas Jesus disse o quê? Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não estamos aqui para criar um caminho, estamos aqui para seguir um caminho que Ele já criou. Então, se liga, irmão, né? Você que foi liberto das falsas igrejas evangélicas que tem por aí, a prosperidade, tá bom, os servos de Deus do passado foram prósperos, mas nenhum deles nadou em riqueza. Porém, tinha todo dia o seu pão, as suas vestes, o que precisava Deus fazia chegar até eles. Nenhum deles nadou em dinheiro. Pedro não deixou nenhuma casa para ser visitada em peregrinação, nem Paulo ia de canto para canto, construindo suas próprias tendas, morando nas suas tendas, morando de favor em casa de irmãos, e até hoje, quando pregamos o Evangelho, falamos de uma glória de Deus sobre a vida de um homem chamado Paulo. E os ricos? Tem alguma glória para você testemunhar das riquezas de Edir Macedo? Tem alguma glória para você testemunhar das riquezas de Silas Malafaia? O que você tem para testemunhar de Billy Graham? O que você tem para testemunhar dos que se dizem servos de Deus, que nadam em dinheiro? O que o Papa representa para você? Exemplos maiores para Deus são os pobres. Sobretudo, Pai, graças te dou, porque ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Tem que ser pequenino, irmão, porque a porta do céu é bem estreita. Se tu for muito grande, tu acaba não passando. Então, o caminho que Jesus passou, é o caminho que ele deixou para a gente. Por onde ele caminhou, como é que a Escritura diz? Vinde após mim. Nós temos que andar na pegada do mestre, e a pegada do mestre passa pela coroa de espinho. A pegada do mestre passa pela via dolorosa. A pegada do mestre passa pelas bofetadas. Profetiza aí, tu não é o filho de Deus? Diz quem te bateu e preft. Jesus reclamou: Pai, por que estou passando por esta humilhação?
Não, ele falou, o filho de Deus, o filho do homem, será entregue nas mãos dos pecadores. Vão fazer dele, o que quiserem. E vão matar ele. Como é que é? Eu estou aqui para morrer, cadê Deus? Se eu morrer por Cristo, meu irmão, aí mesmo que eu estou vendo Deus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus de pé à direita do Pai. Quer ver Deus? Morra por Ele. Aquele coroado de glória, majestade, santidade, aquele adorado por anjos, arcanjos, querubins, serafins, aquele Senhor da glória, como está escrito, diante dele todos os anjos de Deus. Olha, irmão, é muito anjo. Todos os anjos de Deus se prostrem e o adorem. Diz o Salmo: levantai, ó porta, as vossas cabeças, que entrará o Rei da glória. Aí os anjos clamam: quem é este Rei da glória? Aí alguém diz: o Senhor dos exércitos, ele é o Rei da glória. Expressões tremendas, poderosas. Aí entra Jesus com uma baita de uma coroa, vestes incríveis. Mas a Escritura diz que ele aprendeu obediência pelaquilo que ele padeceu. A maior prova que Jesus realmente foi aquele humilde, que ensinou humildade, é quando ele despiu-se da sua glória, arrancou a sua coroa tremenda, pôs de lado, veio na terra e usou a coroa de espinho, sem nenhuma glória. Aquela troca de coroa mostra que verdadeiramente ele se humilhou ao máximo, ao extremo. Irmão, aprenda o que é humildade. Quando eu falei a palavra se humilhou ao máximo, ao extremo, invadiu um poder na minha alma. Aprenda o que é isso. Eu, quando me converti, de alguma maneira eu entendi a necessidade disso, e eu já contei para os irmãos, eu orava todos os dias, mais de uma vez por dia, eu dobrava os meus joelhos, só para dizer uma frase diante de Deus: Deus, me ensina a ser humilde. Deus, me ensina o que é humildade. O Senhor é o mestre, me ensina. Eu passei, irmão, muitos dias da minha vida fazendo essa oração, mais de uma vez por dia, para aprender o que é humildade. E eu aprendi, não tenho arrogância com nada, não uso as melhores roupas do mercado, não, as minhas bermudas são R$ 9,99, as minhas camisas são de R$5, até essa daqui que eu estou usando em pleno culto aqui, camisinha de R$15, e chega alguém, entra aqui e vai até criticar, mas esse cara é pastor? Não, eu não sou pastor, eu sou a voz do que clama na cidade. Eu sei o que é humildade. Tem uma mensagem antiga aí, 2007, não sei, 2000 e alguma coisa, em que Deus me dá uma pregação. O Rômulo, quando esteve aqui em casa, tocou nesse assunto, e ele falou comigo, eu disse assim: Rômulo, eu lembro disso exatamente, eu me vejo exatamente nesse dia, a pregação é mais ou menos de 2007, falei, eu lembro disso exatamente, porque eu lembro que isso aconteceu mesmo. Ele falou assim: tem muita gente que diz que o pastor é arrogante, é isso, é aquilo, mas eu sei que não é, porque no começo, quando eu comecei a ouvir as mensagens, tem uma mensagem que o pastor fala: porque vocês serão o Elias de Deus. E ele falou, na hora que eu estava ouvindo essa mensagem, Deus falou comigo, pastor, e ele disse: vocês não, ele é o Elias de Deus, mas só que ele é humilde demais para declarar isso. E o Romulo falou: eu sei que o pastor é humilde, porque Deus falou comigo. Entende, irmão? Hoje, quando eu digo que sou, é porque eu tenho que dizer. Já é diferente. Eu já não posso mais omitir que Malaquias 4 se cumpre sobre mim. E eu estou dizendo, ele vem. Agora acabou, é a história.
né? Até a seita satânica aí já estava, eu botei o vídeo lá na internet, nasceu uma criança, eles deram o nome à criança de Lúcifer não sei o quê, estão dizendo que esse é uma organização satânica imensa que tem aí, e eles estão dizendo, esse não é o anticristo, esse que nasceu, mas ele é o precursor, ele é o que vai preparar o caminho para o anticristo. Uma seita satânica está dizendo que já nasceu aquele que vai preparar o caminho do anticristo, e os crentes estão olhando para o futuro e não estão vendo nada, não estão conseguindo entender que Jesus está vindo. Tem um homem que estuda, um cristão que estuda, como é que chama? Astronomia, e ele olhando coisas das estrelas, fotos, e ele diz assim, olha, está vendo esse brilho aqui? Muitos cientistas consideram que isso aqui é como uma espécie de portal. E ele falou, está vendo esse brilho? Agora, olha em fotos anteriores dessa mesma situação, dessa mesma constelação. Não tem brilho. Não tem brilho. Não tem brilho. Então, se como os cientistas dizem que isso aqui é uma espécie de portal, e agora nós estamos vendo o brilho, essa glória, ele diz assim, significa que Jesus está vindo. É incrível. Meia hora de astronomia, não dá para resumir aqui, mas em todos os cantos, para quem estuda e observa, estamos vendo que Jesus Cristo está voltando. E ainda tem gente, olha, dormindo em berço esplêndido. Irmão, vai para o teu canto, faz o céu descer, irmão. Tem que fazer isso, sabe? Olha para a tua vida e diz, o que eu não seria capaz ainda de renunciar? E vai lutar em oração, até que Deus te dê a força para que você diga assim, não, agora eu já sou capaz de renunciar. Não fique esperando o milagre não, meu irmão. Não fique esperando o milagre acontecer, que uma roupagem espiritual caia sobre ti e te capacite a todas as coisas. Não fique esperando o milagre acontecer, não. Vai lá e faz você o milagre. Fica aguardando nada não, meu irmão. Porque eu já falei, tem pessoas que passam 4 anos dentro de uma igreja. Irmão, já leu a Bíblia toda? Não. Aqui na igreja, por exemplo, é engraçado, né? O camarada está 1 ano aí no ministério. Irmão, já ouviu o seminário 1 todo? Não, pastor, ainda não tive tempo, mas qualquer hora eu vou ouvir. Não estão interessados. Aí o camarada entra para fazer uma faculdade de matemática, em 4 anos se forma em professor de matemática. 4 anos. Tem crente aí há 10 anos dentro da igreja, ainda não é professor de Bíblia. Tem que ser, está perdendo tempo. A Bíblia é o tema central da tua vida? Que valor você dá àquilo que é o tema central da tua vida? A Bíblia é o teu portal da eternidade? É a tua salvação? Que valor você dá a esse livro então? Eis a realidade, né, irmão? Então, voltando à caminhada de Jesus, nós temos, por exemplo, aqui no verso 31, então Jesus lhe revelou, ainda esta noite todos vós me abandonareis, pois assim está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão afugentadas, todavia depois de ressuscitar, seguirei adiante de vós rumo a Galiléia. Respondeu Pedro, ainda que venha a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei. Replicou Jesus, com certeza te asseguro, que ainda esta noite, antes mesmo que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Então Pedro lhe declarou, mesmo que seja necessário que eu morra junto a ti, de modo algum te negarei. E todos os discípulos fizeram a mesma afirmação. Qual é a lição? A lição, meu irmão, é que existe uma vontade em cada um de nós, quando entendemos a realidade da obra, a verdade, os motivos óbvios da vida, quando o Espírito Santo nos liberta, todos nós temos uma vontade, mas essa vontade, para que ela se consume, depende de um preparo. E o que é que o Senhor Jesus ensinou? Sem mim, nada podeis fazer, nem morrer por Ele eu não sou capaz, porque é Ele quem decide quem vai morrer por Ele ou não. Ele é Senhor absoluto.
Então, se há um desejo em mim, ele começa a me guiar, para que eu seja pleno na capacidade de ir segundo aquele meu desejo, que é segundo o coração dele. Mas se eu não tenho desejo nenhum, meu irmão, não acontece nada. Eu peregrino sobre a vida, rodo 40 anos no deserto, até morrer, e ninguém lembrar de nada das obras, nem do meu nome, nem de nada. Então, Pedro, não, eu vou contigo até a morte, eu vou morrer por ti, todos podem te negar, eu não vou negar. Sabe, o que acontece? Tem momentos na sua vida que você reconhece os seus desejos, mas também reconhece a sua incapacidade. É motivo de desespero? Não. Não é motivo de desespero. Por que não é? Porque nós já temos a lição. Pedro também não conseguiu naquele momento que ele queria, mas depois, na hora de Deus, ele fez muito mais bonito do que o que ele pensava. Hoje todo mundo, quando se lembra que Pedro foi morto, lembra do que os historiadores revelam, que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque disse que não era digno de morrer da mesma forma que o seu Senhor. Ele foi além dele morrer por Cristo, que era o seu desejo inicial, ele ainda consegue deixar uma declaração que vai atravessando toda a história da humanidade. Lá no milênio, quando Pedro estiver entre os judeus, pessoas estarão falando da declaração dele. E ele ainda vai dizer assim: vocês lembram disso, é? Entende, irmão? Ou seja, o galardão de Pedro pelaquela declaração vai conquistar para ele pedras até atravessar o milênio. Enquanto existir o homem sobre a terra, isso vai acontecer. Então, irmão, você está fraco, está aí meio que negando Jesus, está olhando ele de longe, mas qual o desejo do teu coração? É chegar perto? Então vai, junta lá nos pés de Jesus e diz assim: Senhor, eu quero me aproximar do Senhor, eu quero estar perto, eu quero estar junto, eu quero ser íntimo. A Escritura diz que o Senhor é o meu Deus, que o Senhor é o meu Pai, que eu sou o teu filho. Então aproxima-te de mim, me mostra o caminho pelo qual eu posso me chegar até o Senhor. E vai chegar uma hora que você vai declarar: para todos, Deus pode ser o Deus dos céus, mas para mim não, Ele é o Deus da minha alma, porque você vai senti-lo dentro de você. Tem um caminho, tem um preço, tem uma estrada. Olha no verso 36. Seguiu Jesus com seus discípulos, e chegando a um lugar chamado Getsêmani, disse-lhes: assentai-vos, porque eu vou aqui orar. Verso 37, levou consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado, então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo de dor extrema, uma tristeza mortal, permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, contudo não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: e então, não pudeste vigiar comigo durante uma só hora? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Afastando-se uma segunda vez, orou dizendo: ó meu Pai, se este cálice não puder passar de mim sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. Então retirou-se novamente e foi orar pela terceira vez, proferindo as mesmas palavras. Passando algum tempo, voltou aos discípulos e indagou: ainda dormis e descansais? Eis que a hora é chegada, agora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos e sigamos, eis que meu traidor está se aproximando. Qual é a lição dessa via dolorosa de Jesus, meu irmão, que já começou
A via dolorosa de Jesus começou desde que ele nasceu. Desde que ele nasceu já está dentro da via dolorosa, não foi só aquele percurso que levava até o Gólgota não, carregando a cruz. A via dolorosa de Jesus é muito longa, desde o seu nascimento é uma via dolorosa. E aí, ele diz aqui, o que aqui? Vigiai comigo, eu vou ali orar, mas vocês estão dormindo, acorda. Qual é a lição? Qual é a lição na vida de Jesus? Abandono. No momento que quer apoio, não tem apoio. Ele questiona várias vezes os seus discípulos estarem dormindo. Ele questiona isso, ele está sentindo essa necessidade. Ele está precisando de uma força, de um apoio moral, de alguém que chegue mais junto, mas não tem. Agora, tinha muita gente ali, né? Pelo menos uns 12 discípulos, vamos dizer. Tem gente lá. Mas gente que não dá o apoio que ele quer. Você está pensando, irmão, em servir a Deus? Está pensando em alcançar um ministério glorioso? Está pensando em trilhar uma estrada no Evangelho? Você tem que entender que haverá momentos que é só você. Tem coisas que você vai ter que resolver você e Deus lá no teu jardim. Ou no teu deserto. Isso aqui não é nem o jardim do Getsemane, isso é um deserto. Tem momentos que se você não conseguir ficar firme sozinho, nunca mais se levantará. Quanta gente já saiu da igreja? Não, porque eu caí enfermo, ninguém da igreja veio me visitar. Então Jesus poderia ter se revoltado também. Eu estou na maior angústia aqui, na maior aflição, e essa raça desses meus discípulos, ninguém me dá um apoio, cambada de dorminhoco, cambada de vagabundo. Não. Ele apelou, poxa, me ajuda, estejam junto comigo, vela comigo, estou me sentindo sozinho, estou em angústia, em aflição, estou me sentindo meio que desamparado, tal. Me ajuda aí. Ninguém ajudou, ele partiu sozinho para a briga e venceu. Depois de orar a terceira vez, ele chega para os seus discípulos e diz: levantai-vos, vamos, é chegado que me trai. Resoluto, destemido. Sabe, irmão, depois do teu momento de angústia, depois do teu momento de aflição, depois da tua cova de leão, depois da tua fornalha, você será uma nova criatura. Mas se você sucumbir dentro da fornalha, você não será nada. A fornalha não é o estágio final do cristão, nem a cova de leão, nem o vale da sombra e da morte, nem quando desce no vale para encarar Golias. Ali não é o teu fim. Ali é a oficina que Deus te preparou para fazer da tua vida uma glória. Essas aflições, essas angústias, o que diz Paulo? Nem altura, nem profundidade, nem largura, nem passado, nem presente, nem porvir, nem nenhuma criatura, seja lá de onde for, nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode, a menos que você se separe, porque nada pode te separar, mas você é livre, tem o livre-arbítrio. As minhas ovelhas, ele disse, eu as tenho na palma da minha mão e ninguém as pode arrebatar, mas você pode pular. Você é livre. Então, irmão, na hora da angústia, é hora de você conhecer Deus intimamente. Na hora da aflição, é hora de você saber que o Senhor é o teu Deus. Na hora do vale, é momento de você saber que a sua vara e o seu cajado te consolam. Quando o gigante aparecer, é para que você saiba que maior é o que está em ti do que os que estão com eles. Quando o inimigo vier rugindo como um falso leão, ou batendo o pé como um dragão, é o momento de você saber que Deus preparou aquele instante para que tu veja a glória dele. Debaixo de uma chuva de pedra, meu irmão, não se para de ver a glória, ao contrário, se vê o Filho de Deus de pé. Levanta e resplandece, ressuscita-te dentre os mortos, exulta e canta, filha de Sião, porque grande é no meio de ti o Santo de Israel.
Os mares são bravios, as nações se embravecem, os montes se levantam, mas Deus levanta a sua voz e tudo se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. O que pode ser um vale da sombra da morte? O que pode ser uma cova de leão? O que pode ser uma fornalha? Te prepara para isso. Quem sabe se um traficante não vai bater na tua porta e vai dizer assim, estou precisando da tua casa, vaza. Você vai ter que dizer para ele, poxa, sinto muito que você está precisando dessa casa. Vai ficar em falta, meu amigo, porque aqui já mora o Deus vivo. Põe tua fé em prática na hora do vale. Entenda que o anjo que fecha a boca do leão vive e te acompanha. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. É uma fortaleza no dia da angústia. Aprenda com Jesus, o teu mestre. Aprenda. Jesus chorou, mas não desistiu. Jesus sangrou, mas não parou. Jesus carregou a cruz, mas não se deteve. Jesus chegou ao Gólgota com uma coroa de espinho e alguém olhou, está acabado, ele é rei, olha a coroa dele. Mas alguém olhou e disse assim, ele é rei mesmo, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem tem a unção, mesmo com a coroa de espinho, Deus mostra que é rei. Deus não te chamou para parar, Deus não te chamou para desistir, Ele não vai te abandonar na estrada, por que você vai parar? Levanta e resplandece que a tua luz vem nascendo. E meu irmão, se você não acordar nesse pedaço de chão, já era a tua vida. Porque hoje o único lugar onde Deus fala se chama Geração Jesus Cristo. Estamos dispostos a morrer por Ele. Lá fora a faixa está escrito, templo pós-prisão, porque eu fui preso, dando testemunho dessa obra, templo pós-prisão, ensinando a morrer por Cristo. Aqui ninguém ensina ninguém a ficar rico. Jesus Cristo não precisa de empresários, precisa de missionários, homens comissionados. Se aqui você não desperta, olha a hora. 2 horas de culto, mais. Não pedimos um centavo, não falamos em dinheiro, não te enganamos com a falsa prosperidade e brá com os envelopes. Se você não acordar aqui, aonde tu acordarás? Aonde os mercenários, os ladrões engravatados atrás do púlpito, rotulado de pastores, estão iludindo com envelopes coloridos, com objetos ungidos da idolatria modernizada, lá você nunca acordará. Então aqui é o lugar de você acordar, aqui são as misericórdias de Deus em te trazer no alto desse morro. E não esqueça o que ele disse, eu tenho 2 bênçãos para as pessoas que chegam nesse lugar. A primeira é chegar nesse lugar, e a segunda é eu permitir que elas voltem. E o que Deus diz? Eu faço nesse lugar uma grande seleção e eu começo ela pela dificuldade de chegar aqui. Estamos escondidos. Ao mesmo tempo que somos anunciados para o mundo inteiro, hoje somos conhecidos no Alasca, na África, em tudo que é canto. Ao mesmo tempo, quem procura pela gente fisicamente não encontra. Que Deus tremendo, que tanto revela como oculta. A mesma coisa? Então, meu irmão, no verso 45, diz assim, passado algum tempo, voltou aos discípulos e indagou, ainda dormis e descansais? Eis que a hora é chegada. Agora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Você quer ser entregue nas mãos dos pecadores? Quando você cai na mão dos pecadores, meu irmão, é porque você está em pleno cumprimento da sua missão. Você está igualzinho ao teu Senhor. Ele falou a um servo, cabe ser
igual ao seu Senhor. A maior glória da nossa vida será receber uma coroa de espinhos, entrar na via dolorosa carregando a nossa cruz, chegar lá no Gólgota, no Calvário, e ainda lá, fisicamente em condições antagônicas, alguém ainda vai reconhecer verdadeiramente, este é Filho de Deus. E depois, ainda vão jogar gente dentro de um túmulo. Profetiza aí no túmulo, vai. Está encerrada a tua história. Mas ao terceiro dia, um relâmpago cai em cima da pedra e se transforma num anjo. A pedra rola. E alguém vai até lá e um anjo vai dizer assim: por que procuras o vivo entre os mortos? Olha aí, não está, ressuscitou. É nesse terceiro milênio que toda a igreja do Deus vivo vai ressurgir. Os salvos vão ressurgir todos neste terceiro milênio. Bem-aventurado e santo que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre esses não tem poder a segunda morte. Você tem estudado a Escritura? Isso já é beabá para você? Coisa boba? Você quer se assentar com Cristo Jesus? Ao lado, um trono ao lado, algumas versões não dizem o mesmo trono, dizem um trono do lado. Você quer? Jesus conquistou isso. Olha, como eu venci, o Pai me dá que eu me assente num trono junto ao dele. Todo aquele que vencer também se assentará num trono junto ao meu. Mas ele venceu aonde? Quando curou enfermo, quando expulsou demônio, quando botou legiões para correr, quando disse: escribas de fariseus, saduceus, hipócritas, raça de víboras, guias, cegos. Foi aí só que ele venceu? Não, ele não venceu só aí. Ele também venceu quando foi levado como cordeiro mudo para o matadouro. E diante dos seus tosqueadores, ele nem abriu a sua boca. Tem pessoas que vencem calados. Tem outros que têm que vencer abrindo a boca. Tudo é um momento e a dispensação de Deus. Jesus morreu como cordeiro, mas após a sua ressurreição bradou como leão: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Isso não é cordeiro. Cordeiro não tem esse poder, isso é poder de leão. Cordeiro é presa, leão é predador. Só tem poder quem é predador. Então, irmão, tem momentos na nossa vida e na nossa estrada que temos que ser cordeiros. E tem momentos que nós teremos que ser leões. Busca a direção. Mas busca sério. Não deixa as tuas atividades do mundo lá fora destruírem a tua vida espiritual. Como diz a Escritura, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai, que te vê em oculto, e ele te recompensará publicamente. Publicamente. Vai lá para o teu cantinho, irmão. Mas começa pedindo a Deus: Deus, troca o meu coração arrogante por um coração humilde. Deus, tira os pensamentos altivos da minha mente e me dá pensamentos simples. Deus, não me deixa ser seduzido pelo brilho do ouro e da prata. Sabe, irmão? Diz para Deus: Deus, não me deixa desejar o que os ímpios desejam. Se eu não tiver nessa terra que ter um carro, que o Senhor me dê forças nos pés para que eu ande a pé. Quem sabe como Elias, que correu na frente das carruagens de Acabe. Elias nunca teve um carro, mas foi um dos poucos a orar e ver fogo cair do céu. Tem um monte de riquinho por aí, cuja vida não serve para nada, a não ser para escândalo e vergonha. Olha quantos, irmão, quantos que nadam em riquezas. Me diga você, para que serve a vida do Silas Malafaia, senão para que ele ponha a igreja como capacho do Estado e o seu púlpito lá vire um palanque para os políticos satanistas irem lá pedir votos? Eu estou para ver agora o tempo que um político, ele já me conhece e não vem aqui. Eu quero ver um político entrando nessa porta aqui e vir pedir: posso apresentar? Não, amigo, vai apresentar no inferno. Vai apresentar a tua campanha no inferno.
tenho 50 anos de idade, até hoje nunca conheci político honesto. E mesmo que conhecesse, seja quem for, presidente, governador, prefeito, exército, marinha, aeronáutica, se quiser vida, tem que se curvar à voz da restauração. Seja quem for, não reconheço nenhum homem, ombro a ombro comigo sequer, todos estão abaixo. Eu sou sacerdote do Deus vivo, nenhum homem disputa espaço comigo, eu estou infinitamente absoluto, muito acima de qualquer homem na face do planeta Terra. Então, irmão, para que serve a vida de Edir Macedo? Para que serve a vida de Valdomiro Santiago? Serve muito para Satanás, porque é isso que eles fazem, servem ao diabo. O Jesus deles, para mim, é uma prostituta. É isso que é, uma meretriz, o Jesus deles. Jesus verdadeiro é da Escritura, não é de objetos ungidos, não é de pão ungido, não é de pedra ungida. Não é agora que eu falo isso não, tá? Já tem décadas. Já tem décadas, não falo isso agora não. Então, meu irmão, nosso tempo está vencendo muito gloriosamente, nós vamos resumir. Jesus teve uma via dolorosa. Carregou cruz, e no meio de carregando aquela cruz, toma-lhe chicotada, toma-lhe pancada. A figura que Isaías 53 vê de Jesus é, olhando nós para ele, nenhuma formosura víamos. Ele estava disforme, nenhuma formosura quer dizer, não víamos forma. Ele estava completamente em pedaço, desfigurado. Maria, quando olhou para aquele homem, ela sabia que aquele era o filho dela, mas na fisionomia ela não identificava. Foi isso que Isaías contempla. Olhando nós para ele, nenhuma formosura víamos para que o desejássemos. Era o mais desprezado, o mais indigno entre os homens. Moído pelas nossas transgressões, pelas suas chagas, feridas, pisaduras, nós fomos sarados. Dá para entender o que Isaías está contemplando? Ele está vendo um corpo que ele não identifica como é esse corpo, ele não conseguiria descrever os detalhes do rosto dessa pessoa, uma coisa absurda. Dizem que os espinhos eram espinhos de 10 centímetros, outros dizem que era de 5, enfim, seja lá como fosse, era uma coisa bem absurda. Mas então, irmão, você quer assentar-se num trono com Cristo? Qual é o caminho desse trono? É pela via dolorosa. É pela cova de leão. É pela fornalha ardente. Deus não leva qualquer um para junto de si. Deus leva aqueles que vencerem. Como diz Apocalipse, ao vencedor dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. Ao que vencer, falo-ei, coluna no templo do meu Pai. Vencer significa duelo, desafio, guerra, batalha, e muitas vezes essa guerra, essa batalha não é contra ninguém não, embora a gente tenha que lutar contra principados e potestades, e muitas vezes contra homens e mulheres que estão a serviço dos principados e das potestades, também tem isso, né? Mas enfim, às vezes nós temos que lutar, sabe contra quem? O pior inimigo de todos nós mesmos. Quem gosta de abrir mão dos seus confortos? Quem gosta de investir o seu dinheiro? Quem gosta de arriscar nessa obra? Quem gosta de sair do seu comodismo, do seu sofá, da sua TV, da sua internet, do seu controle remoto, para ir nas madrugadas fazer a obra, para subir morro, para pegar sol, para pegar chuva, para comer poeira? Vence, porque aquele que vencer herdará todas as coisas. E até aqui nos tem ajudado o Senhor. Assim que começou o culto, no começo, eu vi um cálice, e esse cálice transbordava
a água desse cálice, um cálice de ouro. A água dele saía por cima. E o entendimento que eu tive foi esse. Esse é o cálice da ira do Senhor. E a ira do Senhor já está transbordando. Amém. Eu vi uma espada que desceu do céu e ela foi entregue na mão do pastor. E o pastor bateu com ela na terra e a terra rachou. Então eu fui levado aos céus e lá eu vi uma grande carta com coisas escritas. Então veio uma espada e cortou essa carta, porque estava escrito para a parte de baixo dela. Foi cortado e ficou um pouco, a carta era grande, ficou como se fosse um terço da carta, menos ainda, um pedaço de cima. E essa carta se enrolou e desceu um anjo. E esse anjo veio com essa carta enrolada, esse pedaço dessa carta, e entregou para o senhor, pastor. O senhor guardou ela. E quando eu estava no céu, vendo essa carta, a carta se apresentou para mim entre as nuvens, e eu olhei assim para frente e vi uma cidade. E a cidade era grande, era bem grande essa cidade. E assim diz o Senhor: o tempo está chegando. E o entendimento que eu tive também da carta foi que era a carta, o que estava escrito no ministério, que tinha sido feito já, como se uma mudança de dispensação, e o que ficou para trás já estava completo, e falta pouco dessa carta ali. E novamente eu digo, o tempo está chegando. O tempo está chegando daquilo que eu prometi. Amém. No começo do culto ainda, eu vi um anjo na frente do púlpito. E esse anjo abria suas asas e fechava. Mas as suas asas abriam e fechavam até atrás, assim. Ele fechava na frente e fechava lá atrás das costas. E esse anjo não tinha uma só face. Ele não tinha a parte de trás, ele não tinha as costas. Ele tinha só duas faces, tanto na frente como atrás. Ele tinha dois rostos assim, né? Tanto na frente como atrás era o rosto dele. E ele ficava abrindo e fechando essas asas. E uma hora ele subiu, eu vi ele lá no céu, onde estão as estrelas também, abrindo e fechando essas asas. Amém. No momento do louvor, eu vi quando alguém veio e pegou um irmão pelas pernas e puxou ele assim na parte de trás. Ele caía assim de rosto no chão. Ele ainda colocava a mão assim, as mãos para segurar assim, mas ele era puxado assim de repente por trás. Isso é um alerta. É um alerta do Senhor. Cuidado, irmão. Cuidado, que nem todos que estão na igreja são igreja. Cuidado. Amém. Eu vi uma onda negra e dentro dela tinha um homem escuro também, como a onda. E esse homem andava de um lado para o outro dentro dessa onda, impaciente, e essa onda ficava parada. E esse homem ia de um lado para o outro, impaciente, por a hora daquela onda sair daquele lugar. Amém. Eu vi quando uma espada atravessava a garganta de um irmão
de ponta assim. Mas ela atravessava e ela saía e não acontecia nada com a garganta dele. Ficava normal, igual se não tivesse espada nenhuma sido atravessada. E eu vi essa visão 3 vezes. Ela atravessou e eu chegava bem perto da visão e via ela cortando a garganta do irmão e voltava e não acontecia nada com a garganta dele. Amém. Quando o irmão André estava orando, eu vi um homem erguer assim a bandeira nacional do Brasil, né? Ela ergueu assim até em cima e veio uma espada e cortou essa bandeira. Essa bandeira foi cortada por uma espada. E o entendimento que eu tive foi esse: não é a nação que será cortada. Deus vai julgar gente do meio do seu povo, da geração de Jesus Cristo, que ainda tem conceitos nacionalistas. Você que tem conceitos nacionalistas, se prepare, porque haverá uma grande prova para você mostrar qual é o teu maior respeito. Se é pelo teu Deus ou se é pela bandeira nacional, pelo patriotismo. Ninguém se esconderá de Deus. Ninguém se esconderá de Deus nesse momento. Deus fará prova no meio do seu povo. Amém. Enquanto o pastor falava os comentários, eu vi quando o Elias se transformou numa grande árvore e dessa árvore saía frutos. E alguns da congregação se levantaram, pegaram os frutos que saíam dessa árvore e comiam. E quando comia esse fruto, a pessoa se transformava numa árvore também. Quem não comeu desse fruto, não se transformou em árvore. E foram poucos que comeram desse fruto. Amém. Ainda no começo, quando o pastor falava de estar pronto a morrer por Cristo, dos que estão prontos a morrer por Cristo, desceu um anjo com um grande selo nas suas mãos. Era um pedaço assim de um ferro roliço assim, que ia até embaixo, e no final ficava uma roda assim, como um grande carimbo. E ele desceu e cravou esse carimbo no chão da igreja e tirou. E desse carimbo estava escrito: Jesus Cristo. E subiu aos céus. Amém. Eu vi um anjo que descia e enfiava a espada na barriga de um homem e saía nas suas costas, assim pela coluna, e ele tirava a espada. Amém. Eu vi alguns furacões se formando dentro da igreja. 4, um em cada ponta. E Deus me mostrou como eram formados esses furacões. Eram 2 anjos que se davam as mãos e giravam. Esses anjos, eles giravam até formar um furacão. Mas o aspecto deles era muito feliz. Eles estavam contentes, eles estavam os pés com pés assim, e as 2 mãos se jogando assim para trás, como se fosse uma brincadeira assim de crianças sorridentes. Assim que me pareceu a visão. Amém. Eu vi quando um barco ficava num mar revolto e algumas pessoas vinham nadando e subiam nesse barco e a terra estava toda em trevas. E esse barco, ele tinha uma alça como de uma cesta, aquelas cestas que tem uma alça assim era a alça desse barco. De repente uma mão surgiu do céu e pegou naquela alça e levou o barco para o céu. Amém.
aquela carta, aquele papel que foi cortado e dado a parte de cima que ainda faltava, como assim fosse, que foi entregada para o senhor, pastor, ela estava em branco. Estava em branco. Amém. Eu vi quando a igreja se transformou num barco, e na ponta desse barco estava o pastor, e o pastor ia pregando na ponta desse barco, e o barco ia se conduzindo por águas mais tranquilas. E eu entendi das 3 visões, que naquela que eu vi o bote, como que fosse um bote, e águas terríveis, o pastor não estava naquela. E depois eu vi esse barco menor também, com alça sendo tirado, e o pastor também não estava nesse barco menor. E nesse que eu vi agora, muitas pessoas se jogavam no mar, nesse que o pastor estava pregando, e outros anjos tiravam e jogavam eles no mar, mas alguns vinham nadando pelas águas e subiam nesse barco, semelhantemente ao pequeno com alça, que alguns vinham nadando e entravam dentro dele. Mas o bote não. O bote, ninguém entrava dentro dele, permaneciam as mesmas pessoas. Mas esse bote tinha asa, e na frente dele tinha uma coluna. Essa coluna era como se fosse uma parede, assim, né? Uma torre grande, assim, e essa torre saía de dentro do próprio mar, assim. E eu entendi que esse bote é um tempo que o pastor será tirado, né? E só que as águas ficarão revoltas, mas aquele que permanecer dentro do bote, permanecer dentro da palavra que temos ouvido, esse que ficar firme, saiba que a coluna está na nossa frente, nos protegendo, não deixando nós sermos sucumbidos pelas águas. E esse barco é o ministério. É o ministério do Elias, que está sendo conduzido tremendamente. E o bote menor, que é retirado das águas, muitos ainda tentam nadar para chegar nele, mas ele já foi embora. Já foi retirado. É um bote menor, um barco menor. Esse barco será o grito da meia-noite. Esse foi o entendimento que eu tive. Amém. Pastor, eu tive uma visão que começou num culto de clamor na quinta-feira. E eu fiquei pedindo confirmação a Deus porque eu não via muita coisa desse assunto. E o Senhor vem confirmando, né? Então foi assim, eu vi um anjo que se aproximou do irmão André. O irmão André, ele estava sentado bem na frente no culto, ele estava com a blusa azul listrada. E esse anjo chegou de pé diante do irmão e, pediu permissão para o irmão. E o irmão concedeu, olhando para ele, balançou, fez o gesto com a cabeça como se estivesse concedendo. E aquele anjo se baixou, pastor, nos pés do irmão. E ele trazia nas suas mãos, ele trazia uma vasilha com água, trazia um pano, trazia um vidrinho, e ele trouxe uma sandália. E ali ele lavou os pés do irmão com muito carinho. Ele lavava os pés do irmão e olhava para o rosto do irmão. E quando ele terminou aquele processo todo, que ele despejou aquele líquido que estava naquele vidrinho, ele calçou a sandália do irmão. O irmão foi tomado pelo Espírito, começou a falar em línguas. Deus se manifestou a sua presença na vida do irmão. Foi o que eu vi, pastor. Paz.
Paz, pastor. Pastor, Deus me mostrava, quando o pastor começava a ministrar a palavra, muitos anjos que desciam, só que eles não desciam com espadas, com nada disso. Eles desciam com vassouras, panos, como se eles estivessem fazendo uma limpeza no templo. Eles limpavam cadeira, eles varriam. Tinha um que pegava o pano e ele passava o pano assim no chão com tanta delicadeza, como se estivesse tirando uma manchinha de nada. Mas era um cuidado que ele estava limpando ali. Foi o que eu vi, pastor. Paz. André. Amém. Eu via, pastor, aqui atrás, uma águia dourada, enorme. Ela entrava dentro do santuário e trazia um ramo na sua goela, né? Entregava ao ministério, entregava para o Senhor. E Deus dizia que ainda há terras para ser conquistado. Ainda há terras a ser conquistado. E o irmão está ali com a blusa do ministério. Deus tem uma palavra para você não ir a Minas. Eu não sei da vida do irmão, mas Deus tem me dito essa palavra: não vai a Minas. Amém? Assim diz o Senhor nessa manhã. Paz, igreja. Pastor, no começo daquele clamor, daquele louvor de guerra, vi quando os anjos entravam aqui dentro marchando. O ritmo que a igreja estava, quando o Senhor falava as palmas, eles entravam marchando naquele ritmo daquela música. E quando o Senhor começava a falar de cruz, Deus mostrava o Senhor debaixo de uma chuva de pedras. Porém, o Senhor estava sorrindo. E aquela chuva de pedra cobriu o Senhor completamente. Depois Deus mostrava alguns irmãos entrando aí dentro com uma cruz nas costas, carregando uma cruz nas costas e colocando ela aqui da frente do púlpito. No começo, Deus me deu uma visão intrigante, pastor. Chegava aqui na igreja um cesto, e nesse cesto tinha uma criança. E à medida que o Senhor ia pregando, durante a palavra, essa criança ela ia crescendo. E no final, essa criança ela resplandecia muito. E aí a visão cessou. Depois Deus mostrava algumas igrejas, pessoas chorando, clamando. E o anjo do Senhor ia lá, com um livro na mão, anotava o clamor daquelas pessoas, porém, ele não subia com aquele livro, ele trazia esse livro para cá e entregava na mão do Senhor o clamor daquelas pessoas. Foi essa visão que Deus me deu hoje, pastor. O Alexandre. Paz para todos. A visão que Deus me deu, conversando com o Espírito Santo, foi um versículo bíblico que dizia: Jerusalém, Jerusalém, que mataste os seus profetas, quantas vezes quis eu te ajuntar, como uma galinha ajunta o seu espintinho. E logo em seguida, o Espírito Santo me mostrava um anjo grande. Ele ajuntava a igreja de uma forma tão tremenda que o povo ficava ali dentro, mas ele deixava as suas asas um pouquinho aberta, esperando que alguém entrasse. Mas muitas pessoas também queriam sair da cobertura daquele anjo. Aí cessou. Logo em seguida, isso é uma repetição de semana passada que o Senhor me deu, dos irmãos. O semblante dos irmãos era um semblante pesado de guerra.
E nesse semblante dos irmãos de guerra, eles ficavam, tipo assim, numa fileira, e o pastor atrás dessa fileira, e o Espírito Santo me dizia: esses dão a vida por mim, e também vão dar a vida pelo pastor. E aí cessou aquela visão. Amém, pastor. Amém.